professores estão sendo orientados ou serão orientados a utilizar o protocolo fugir, esconder e lutar. A Tenente Vitória Malacice está ao vivo com a gente aqui para falar um pouquinho mais e explicar para a gente como funcionará este protocolo, que é importante. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Então, a Polícia Militar vem trazendo esse protocolo. Já era uma ação que a gente estava fazendo nas escolas desde 2021. Ah, já existia? Já, então foi um capitão aqui do batalhão que tinha iniciado esse programa aqui, já com essa preocupação depois do evento de saudades. Ele tem um filho de 5 anos e teve a ideia de ir na creche do filho ali, dar essa conversa com os professores, funcionários, e foi muito bem recebido sobre o tema, né? Então, acho que depois que a gente começa a ter essas notícias, a gente começa a se preocupar mais, né? Se você fosse falar disso no Brasil há 5, 10 anos atrás, era um tabu, né? Ninguém queria falar sobre isso. Enfim, ele deu a palestra e viu que foi muito bem aceito e esquematizou ali uns slides para passar para esses professores. A partir de então, desde o ano passado, a gente já passou mais de 30 CIs, a gente começou com CIs, justamente, que daí é com crianças, são professoras mulheres normalmente, né? Muita criança para a professora tomar conta ali. Perfeito. Então já estava fazendo essa capacitação. E o foco principal é, primeiro, virar a chavezinha, como a gente fala, né? Despertar sobre esses casos que mundo afora aí tem se tornado cada vez mais populares, infelizmente. Sim. E até que aconteceu aqui na nossa cidade. Então, é o protocolo do FBI. Então, lá no FBI, então, a gente traz essa questão dos Estados Unidos, que já tem muito conhecimento sobre esse tipo de ataque, né? Então, terrorismo. Exatamente. Eles já evoluíram na questão da prevenção. E então, o protocolo é fugir, esconder e lutar. Necessariamente nessa sequência. É uma ordem de prioridade de ações. Então, sempre que a gente fala desse tipo de ataque, né, um atirador ativo, um agressor com arma de fogo, com faca, que pode acontecer em escola, pode acontecer em mercados, cinemas, a gente tem mundo afora esse tipo de ocorrência em outros locais que não são escolas, igrejas. Então, é esse protocolo. Então, fugir, resguardar a sua vida, sair o mais longe possível do local, é o primeiro ato, é até o nosso instinto, né? Sim. Então, fugir. Então, a gente que trabalha, sempre saber onde você está. Então, não entrar no estado de pânico, mas sempre em estado de alerta. Nós, policiais, já estamos acostumados com isso, né? Tá no restaurante, tá no shopping, né? Sabe onde está, se alguém te perguntar. Porque se a gente bota um pouquinho de pressão, a gente já dá aquele apagão que a gente chama, né? Então, a pessoa sempre está situacionada de onde ela se encontra. No ambiente de trabalho, saber fazer diferentes rotas para sair, né? Então, a gente já fala nas escolas de rota de fuga de incêndio. Então, para esse tipo de casos também é interessante. Tem uma porta só de saída, duas. A gente tem uma janela mais baixa que dá para sair pelos fundos. Então, o primeiro passo sempre fugir. Chega no local, visualiza já de cara, independente de qualquer situação, dá uma olhadinha, né? Exato. Então, nós policiais somos sempre treinados assim. Então, no restaurante, vou sentar para comer, senta olhando de frente para a porta, né? Então, esse tipo de ação a gente vai ter que começar a despertar essas situações. Infelizmente, a sociedade, nosso mundo atual está exigindo a gente estar um pouco mais ligado, né? Nesse estado um pouco mais de alerta. Não conseguiu fugir, estou num ambiente, né, mais confinado ali. Então, é se esconder. Se esconder, achar uma sala, trancar a sala ali, colocar o maior número de pessoas possível na sala, fazer silêncio, desligar a parede do celular. Porque esses agressores, eles, é uma analogia, né, mas é um tubarão em alto mar. Ele quer, infelizmente, abocanhar o maior número de sardinhas possível, né? Fazer uma analogia bem simplória. E qualquer barulho pode ser fatal. Então, e qualquer resistência, ele não vai perder tempo ali empurrando uma porta e tudo mais. Então, entrou uma porta, trancar. Então, a gente passa para os professores. Tem a chave da sua sala, né? No bolso. Aconteceu alguma coisa? Tranca os alunos ali dentro, faz silêncio, bota uma mobília ali do lado para dificultar, fazer barricada. E tenta acalmar. Eu sei que é difícil, mas é tentar se acalmar ali e se preparar para uma possível luta. Aí a gente chega no último. É o último recurso, o lutar. Se você não conseguiu fugir, se você não conseguiu se esconder, aí vai ter que partir para a luta. A luta até imobilizar esse agressor, né? Então, uma luta coordenada ali, dividir funções, 2, 3 pessoas, pegar objetos, aquele extintor de incêndio vencido na parede, uma caneta para tentar atingir o pescoço, né? Não é o nosso instinto machucar alguém, mas na sobrevivência, como a gente costuma falar, antes a mãe do agressor do que a nossa mãe chorando. Perfeito, né? Perfeito. Então, esse é o protocolo que a gente tem passado aí nas escolas. Veja bem, né? Eu acho que a gente sempre falou aqui, né? A orientação, inclusive, dos senhores da Polícia Militar, das autoridades de segurança pública. A diferença é a seguinte, numa situação como essa, de ataque terrorista, né? Porque nada mais é um terrorismo que é colocado, né? Enfim. Mas a gente dizia do assalto. O assalto você não reage, você deixa o assaltante fazer o que tem que fazer, mas nesse caso aí é diferente.
diferenciado, Sim, né? mas como a gente ressalta, o último recurso, né? Sim. Sempre é o último recurso. Então, é se esconder, como as professoras na creche falaram, né? Que E fizeram. E fizeram. É o instinto natural. Fizeram. O Teve que... uma professora que deu entrevista, Sim. me deu uma entrevista na frente do CI, Falando. horas depois. E ela falou, inclusive, essa entrevista correu o mundo. Sim. E ela dando detalhes, como é que foi a situação e o que ela fez. E ela disse, não, eu peguei os pequeninos, o máximo de crianças que eu podia Sim. pegar e guardei, eu coloquei numa sala e fechei a porta. Exato, né? exato. Então, como a gente falou, a luta é o último recurso. O que a gente não pode fazer? Conversar, não adianta. É um tipo de ataque que a pessoa está determinada a fazer, cumprir ali, que está focado. Então, é um tipo de ataque que uma conversa não adianta. Uhum. A gente também, aquele instinto de congelar, também, né? A gente tem que mudar essa mentalidade para não congelar e não sucumbir, não se entregar. É um tipo de ação que exige esse pré-determinação nossa para poder encerrar a ocorrência. Certo. Nós temos, eu estou insistindo nesse tema aqui, já falei disso ontem, falei esses dias atrás também, o Rio Grande do Sul está colocando o botão do pânico. E aqui nós temos na Rede Catarina o botão do pânico, né? E pode se estender o botão do pânico também para esse tipo de situação, para escolas, enfim, CIs? O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Pelosato, já está dando entrevista falando do botão do pânico. Provavelmente a gente vai utilizar da mesma tecnologia da Rede Catarina. Então, as escolas devem ter algum aparelho funcional que vai ser liberado o botão. Aí, com quem vai ficar esse aparelho, isso aí tudo ainda vai ser verificado. Mas é aquela tecnologia, apertou o botão, é gerada automaticamente a ocorrência no nosso 190 e deslocada as viaturas para atendimento. O botão do pânico ele é interessante porque não precisa passar por um filtro, né? Não. Ou seja, o que está acontecendo, qual é o local, já sabe certinho onde está, né? Exato, por isso que a gente orienta as mulheres, né, para realmente a caso de emergência, porque não tem filtro. Apertou o botão, a guarnição vai para o local. Então, perfeito. Bom, eu obrigado pela sua participação mais uma vez, Obrigada. Orientações, o senhor acabou orientando a sociedade, eu acho que é importante também, deixa eu só estender um pouquinho mais, é importante as pessoas terem tranquilidade, porque a gente está colocando aqui, vocês estão colocando uma orientação para a comunidade, que com o tempo deve ter a cartilha também para orientar com mais cautela ainda. Mas deixa eu lhe falar, a senhora já é mãe? Não. Não é mãe ainda, né? Não. Mas a senhora está fazendo as rondas nas escolas, creches e está vendo ainda a apreensão da sociedade, da comunidade, né? O que foi, além de tudo que aconteceu como tragédia lá, mas esses períodos, nesse período de rondas, que a senhora está frente a frente com as crianças, o que foi que mais lhe chamou a atenção? As crianças, quando olham para a polícia na escola, elas abraçam o policial, existe o temor, estou seguro que vocês estão aqui. Sim. Então, a gente até divulgou bastante nas redes sociais esse carinho que a gente tem recebido das crianças, né? Então, muita gente fala, a presença policial vai amedrontar nossos filhos, muito pelo contrário. A gente tem recebido muito carinho dessas crianças, né? A gente entende o temor dos pais, das crianças que são um pouquinho maiores, que já entendem o que aconteceu. Então, mas a gente está aqui para tranquilizar, para voltar à situação de normalidade. A vida segue, é uma tragédia que nunca vai ser superado, é um marco aí na história de Blumenau, mas a vida segue, a Polícia Militar, todos os órgãos, a família, a educação, a prefeitura, está todo mundo se esforçando para a gente evitar, minimizar esses danos aí a longo prazo. Tenente Vitória Malacício, obrigado pela participação, um grande abraço. Obrigada.